começar? Manu, tem mais alguma dúvida? Tenho. Vai, filhota. Quando a pessoa está com dor muscular devido à estatina, aí a pessoa solicita um exame de CK. Aí eu queria saber o Isso, CK. creatinofosfoquinase. É o CK, certo? Tem até aqui no slide de vocês, aqui, por exemplo, ó, quando você colocar aqui o que fazer. Isso aqui, acho que o Vinícius deve ter dado, mas eu vou colocar para vocês, ó, reações adversas. Mialgia, que são os sintomas musculares. A dor muscular, ela acontece em até 10% dos pacientes, certo? Só que dor muscular não significa lesão muscular, beleza? Essa dor muscular pode acontecer ali nas primeiras semanas, ou pode demorar um pouco mais, até 12 semanas, certo? Agora, eu preciso avaliar o CK, creatinofosfoquinase, por quê? Porque isso aqui vai indicar não dor, mas lesão do músculo, certo? Sabendo que rabdomiólise, que vocês vão olhar lá na bula, que na verdade é o aumento do nível de CK mais de 10 vezes em relação ao valor de referência, é uma reação adversa rara, certo? Então, a gente leva em consideração isso. Como que é a dor muscular de estatina? A dor muscular de estatina geralmente é simétrica, vai ser tipo, por exemplo, afeta os dois braços, pode ter cãibra, e as estatinas que são mais lipossolúveis, como a simvastatina e a torvastatina, estão mais associadas a, por exemplo, dor muscular. Veja aqui, se o paciente tiver dor muscular, não é qualquer aumento de CK que a gente suspende a estatina, certo? Primeira coisa. Se o paciente tiver dor muscular, você vai explicar para ele que é normal, que isso pode acontecer, que com o tempo pode ser que, né, tenha uma reversão, se é aquele paciente de alto ou muito alto risco, certo? E se ele tiver um aumento de CK? Vamos supor, Manu, ele pediu lá, você pediu a CK e você viu que a CK tá 3 a 7 vezes acima do valor de referência, certo? E o paciente diz que está com sintoma muscular, que está com muita dor, que não está aguentando. Nesse caso, a orientação é suspender temporariamente, beleza? O medicamento, e você vai reavaliar após suspensão depois de 4 a 6 semanas. E aí, depois, você vai reintroduzir a estatina em uma dose mais baixa, ou usar uma estatina menos lipofílica, como, por exemplo, a rosuvastatina, beleza? Ok até aqui? Agora, se os sintomas forem toleráveis, você pode pensar, ou seja, na presença de sintoma tolerável, você pode pensar na estatina menos lipossolúvel já de cara, sem interromper, certo? Então, você troca para rosuvastatina e reavalia em 4 a 6 semanas, beleza? Agora, tem uma observação que aqui é importante. Para aqueles pacientes que são, né, assintomáticos, só que eles têm valores acima de 7 vezes do valor de CK, aí a gente pede a suspensão temporária da estatina e reavalia em 4 a 6 sintomas, tá? Com o tempo, ao longo das semanas, os sintomas, eles tendem a melhorar logo após a interrupção da estatina. Joia? Tem, inclusive, tudo isso bem detalhado aqui nos slides. Posso começar agora, Manu, alguma? Não. Então, beleza, vou começar. Seguinte, essa parte de estratificação de risco cardiovascular vocês já tiveram. Eu vou pegar na dúvida que vocês perguntaram lá sobre a via exógena e a via endógena da estatina. Primeira coisa, gordura da dieta, tudo que você come da dieta que é gorduroso, ele vai chegar aqui no nosso organismo e ele vai ser absorvido. Para absorver, aqui que eu preciso da bile, que vai levar à emulsificação da gordura e vai levar à formação dos quilomicrons. Os quilomicrons são essas moléculas grandonas, ricas em triglicerídeos, beleza? Esse aqui é o quilomicron. O quilomicron, ele é quebrado pela lipoproteína lipase e ele fica menorzinho. E ele vai lá para o fígado, que são os remanescentes de quilomicrons, beleza? Aqui os sais biliares, eles atuam com essa característica de emulsificar as gorduras para que seja formado o quilomicron e, na sequência, esse remanescente de quilomicron entre para o fígado. Certo? Ali no fígado,
acontece a via endógena. Essa via endógena é super importante, anotem aí, inclusive vai ficar gravado na aula, que ela não é dependente da via exógena. Ou seja, vamos supor uma pessoa que não come nada de gordura. Ainda assim, ela vai acontecer aqui no fígado. Que aqui é onde vai acontecer lá a via, sabe? Quando baixa o nosso cortisol, eu vou aumentar a produção de HMG, vou aumentar a produção de colesterol, e é onde eu vou ter o papel importante da HMG-CoA, onde agem as estatinas. Por quê? Porque o fígado precisa produzir colesterol. Por quê, gente? Porque a gente não vive sem colesterol, certo? A gente não vive sem colesterol. Colesterol é importante para formar hormônio sexual, membrana plasmática e um montão de coisa no nosso organismo, certo? Então, a gente não vive sem. Então, ó, a via exógena, ela é responsável por cerca de 10%, entendeu? Do colesterol que a gente tem. E a via endógena é responsável por cerca de 90%. Por isso que a gente diz, ó, olha aqui comigo, Manu, que é uma coisa bem importante. Aqui é o quilomicron. O quilomicron, ele é cheio de triglicerídeo, certo? Ele é cheio de triglicerídeo. E o triglicerídeo, ele também vai estar no VLDL, que na verdade vai ser a lipoproteína de muito baixa densidade, que ela é grandona, igual o quilomicron, ela também é rica em triglicerídeos, que é aqui. O único parâmetro que é alterado de maneira significativa com a alteração da alimentação é o triglicerídeo, certo? Esse aqui ele altera. Então, uma pessoa que come errado vai ter hipertrigliceridemia. Vou dar o exemplo da prof. A prof que tá, quando está na época que está comendo só besteira, né? E assim por diante, e que ganha peso, meu triglicerídeos vai lá para cima. Teve uma vez que o meu triglicerídeos ele foi para 300 e o meu triglicerídeos normal é 80, certo? Aí eu volto a comer direitinho, volto a fazer dieta, volto a fazer exercício físico, aí o meu triglicerídeo baixa. Só que a via de formação de colesterol e a formação aqui das lipoproteínas, LDL e IDL, ela não é afetada pela quantidade de gordura que vem da alimentação. Basicamente, o que é afetado é o triglicerídeos. O restante é muito mais de produção endógena do que exógena, certo? Aí, na produção endógena, eu vou ter as lipoproteínas que vão fazer. Na verdade, eles vão chegar aqui no fígado e levar o colesterol, porque o colesterol é gordura, certo? Eu não tenho como transitar a gordura ali num meio aquoso, que é o sangue, então eu transito ele ligado à lipoproteína, certo? Então, aqui, eu vou ligar colesterol e triglicerídeos aqui no VLDL, que é rico em triglicerídeo. Esse VLDL, ele vai ser quebrado em IDL. IDL vai ser, né, a lipoproteína de densidade intermediária, só que a gente não tem exame que avalie IDL, porque ele é muito parecido com o LDL, e as duas são partículas aterogênicas. Então, por isso, quando a gente mede o LDL, ou aliás, quando a gente estima o LDL, eu estou considerando as duas partículas, beleza? Ó, tudo que for levar o colesterol do fígado para os tecidos, se sobrar, é ruim, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho muito LDL, porque produziu muito colesterol. Tá vendo que a quantidade de receptor de LDL ela é mais ou menos fixa? Alguns medicamentos podem aumentar um pouco a quantidade de receptor de LDL, por exemplo, a própria estatina. Mas essa quantidade de receptor de LDL é mais ou menos fixa. Então, vamos supor que sobrou LDL na corrente sanguínea. O que esse LDL vai fazer? Ele vai oxidar. LDL oxidado começa a formar o quê? Junto com o macrófago, forma célula espumosa, que é a base para a formação da placa aterosclerótica. Então, ó, sobrou desse lado é ruim. Só que aí eu tenho um outro lado, que é o seguinte, que vai fazer a limpeza do colesterol que não foi utilizado. Então, o colesterol está lá, não foi utilizado, sobrou colesterol na célula, no tecido periférico, certo? Agora eu vou fazer a limpeza desse colesterol. Quem faz isso? O HDL. Ou seja, por isso, quanto mais HDL, que faz o transporte reverso do colesterol, o efeito, ao invés de aumentar o risco cardiovascular, o efeito é reduzir o risco cardiovascular. Beleza até aqui, crianças? Professora, eu tenho uma dúvida.
Por favor. Nesse caso, essa via exógena, ela interfere na via endógena se o paciente ele fizer consumo de muita caloria ou não? Eu não Ó, entendi muito bem. 10%. Interfere na produção de colesterol em torno de 10%. O que mais interfere da via exógena para a endógena é em torno do quê? Do triglicerídeos. Então, se a pessoa consome muita gordura, muito carboidrato simples, aí sim eu posso aumentar o triglicerídeos. Mas se eu estou falando de colesterol e eu estou falando das partículas aqui, das lipoproteínas aterogênicas, aí não. Aí eu vou falar que 10% é responsável pela via exógena, 90% é via endógena. Tanto que, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem o LDL alto. Na sua família, todo mundo tem LDL alto, né? Sua mãe tem, sua tia tem. E o seu LDL é 190. E não adianta, não há o que você faça. Você já faz exercício físico, você já come bem, come salada, evita gordura, não come fritura, blá, 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 blá. Tudo isso. Ainda assim, teu LDL continua alto. Por quê? Porque você tem uma alteração aqui endógena que faz com que você produza mais colesterol e expresse mais lipoproteínas. Ou seja, o seu organismo ele é diferente e por si só isso leva ao quê? Ao aumento do risco cardiovascular, porque você tem hipercolesterolemia familiar. Claro? Sim, entendi. Belezinha. Essa parte aqui eu vou tirar, tá? Vou passar, porque isso aqui vocês já aprenderam. Vocês lembram da formulazinha para calcular o LDL? Ficou claro? Sim. Certo. E quando eu não puder usar a fórmula, é quando o triglicerídeo é acima de 400, que é a fórmula de Friedewald, aí eu tenho que usar o colesterol não HDL, lembra disso? Que é tudo menos o HDL, e que ele também tem valor de referência? Sim? Sim. Beleza. Então, tá bom, ó, as dislipidemias secundárias, aqui exemplos, medicamento que pode alterar, estratificação de risco cardiovascular, que a gente já fez, a gente já aprendeu, inclusive na aula de hipertensão, é usar a calculadora eletrônica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Medidas não farmacológicas, o Vinícius falou com vocês, e aqui eu acho que é onde o Vinícius parou, né, de falar com vocês, que ele falou das estatinas e não falou de outros. Pois bem, respondendo a dúvida da Manu, risco muito alto ou alto, quando o paciente tem, eu não tenho dúvida, eu tenho que encaminhar o médico e aí vai ter que iniciar medicamento e mudança de estilo de vida de cara, certo? Tem que iniciar estatina mais neve, de cara. Reavalie em 3 meses para ver a alteração no perfil lipídico. Risco médio ou baixo, aí eu posso tentar MEV, ou seja, mudança de estilo de vida de 3 a 6 meses e reavaliar o perfil lipídico. Vou ver, eita, será que ele teve uma boa resposta, a mudança do estilo de vida? Aí, se ele teve uma boa resposta, dá para deixar na terapia não farmacológica. Se não teve mudança, aí é momento de iniciar a estatina, beleza? Primeira linha de tratamento para todas as epidemias, sem nenhuma dúvida, estatina. Gente, por que a gente fala que estatina é a primeira linha? Porque os estudos, inclusive as estatinas, elas revolucionaram o tratamento, na verdade, para a redução de desfechos cardiovasculares. As estatinas foram o maior achado que a gente teve na saúde cardiovascular aí dos últimos tempos, certo? Por quê? Porque a gente descobriu que mesmo aquelas pessoas que não tinham LDL alto, mas tinham risco cardiovascular alto, e que tinha formação ali da placa aterosclerótica, que elas, além de reduzirem a formação da placa aterosclerótica, ela estabiliza a placa aterosclerótica, certo? Então, por isso, as estatinas, sem nenhuma dúvida, primeira linha de tratamento para todo tipo de dislipidemia. Os outros medicamentos são medicamentos de associação, certo? São medicamentos de associação. Pois bem, chegaram nessa figura, no tipo ali dos medicamentos? Sim. Tá. Então, vou passar a figura, vocês viram quanto reduz. Aqui eu quero fazer uma observação importante, que eu não sei se o Vinícius fez, mas eu quero reiterar para vocês. Ômega 3, perceba que o ômega, ele reduz triglicerídeo, certo? Quando alguém pergunta, mas e o ômega para desfechos cardiovasculares, professora? O ômega reduz triglicerídeo, mas ele compensatoriamente aumenta o LDL. Ou seja, lembra que o LDL é a principal lipoproteína associada ao risco de aterosclerose?
Então, faz muito sentido o ômega na redução, suplementação de ômega, na redução de desfechos cardiovasculares, sim ou não? Não. Não. O ômega que funciona, é o ômega da alimentação. Então, é aquela, a comida clássica da Uri, lá da farmácia escola. Quando ela tá com preguiça, ela diz pro Josué é o marido dela, ela fala assim, ô bem, hoje vai ter flocos de milho com frutos do mar, que é cuscuz com sardinha, certo? A sardinha, ela é rica em ômega 3. Não precisa ser o salmão, não precisa ser o atum, que são caros. A sardinha é rica em ômega 3. Então, comer sardinha, comer peixe, gente, é bom, certo? A gente viu que os estudos com alimentação rica em ômega 3 e ômega 6, a gente não tem dúvida do benefício do ômega. Já do ômega suplementado, através do óleo de peixe, né? Ou através, né, da suplementação do próprio ômega pur, lá aquele ômega pure, a gente tem que, ainda assim, a gente não tem desfechos consistentes ou redução consistente no risco de desfechos cardiovasculares, tá bom? Então, uma professora surgiu lá na farmácia, um paciente que ele quer comprar ômega de tudo quanto é jeito. Beleza, você vende o ômega para ele. Só que você explica que ele tomando ômega, ele não pode parar de jeito nenhum a estatina dele. Se ele for um paciente pós-infarto, um paciente de alto risco cardiovascular. Combinado? Dentre os outros medicamentos, gente, vocês vão ver que o ezetimibe, ele reduz a absorção em borda escova de intestino do LDL, do colesterol, certo? Então, a capacidade dele de reduzir é LDL. Então, ele reduz 17%. Ou seja, ele complementa o efeito de estatina quando o paciente não chegou na meta de estatina. Já os fibratos têm uma indicação diferente. Os fibratos têm uma indicação para reduzir triglicerídeo. Quando que eu vou tratar a hipertrigliceridemia? Naqueles pacientes que têm triglicerídeo acima de 500, certo? Eu não tenho dúvida que eu preciso usar o fibrato. Por quê? Porque nestes casos aumenta o risco de pancreatite, certo? Da inflamação ali do pâncreas, por conta do aumento exorbitante do triglicerídeos, certo? Primeiro ponto. Além disso, nos pacientes que têm diabetes tipo 2, tem um estudo que mostrou que a associação de estatina mais fibrato reduziu desfechos microvasculares. O que são os desfechos microvasculares? Retinopatia, nefropatia, neuropatia, tá bom? Então, reduziu estes desfechos. Então, pode ser que no paciente com diabetes pode ter algum benefício de associar estatina em fibrato. No restante, a gente tenta evitar o fibrato. Lembrem-se que, mesmo no paciente com diabetes, o fibrato age em triglicerídeo. Quando a gente estiver lá na aula de diabetes, que é o próximo módulo, vocês vão descobrir que o triglicerídeo, esse valor desse aumento desse triglicerídeo está muito relacionado aqui, vou voltar aqui, inclusive, nas condições aqui secundárias. Ele está muito relacionado ao próprio diabetes tipo 2 não controlado. Então, o paciente que tem diabetes tipo 2 e que está não controlado, ele vai ter um triglicerídeo aumentado. Ele ganha de brinde uma hipertrigliceridemia, beleza? Então, o que a gente faz no paciente com diabetes? Antes de colocar fibrato associado à estatina, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta controlar o diabetes para reduzir ali o triglicerídeos, beleza? Posso passar? Estou passando. Chegaram nesse slide com o Vinícius? Sim ou não? Ou não lembram? Eles estão tímidos, né? Mas aí eu vou intervir um pouquinho. A gente falou super sobre estatinas. A gente falou dos efeitos pleiotrópicos, né? Eles lembram que a gente falou que ninguém usa estatina só para baixar colesterol, porque em prevenção secundária, a gente, independente do valor de LDL, vai precisar da estatina de alta potência. E aí a gente falou das questões que sempre eles vão avaliar, que é o quê? Tempo de meia-vida, porque vai influenciar o horário de tomada, lipofilicidade, porque as mais lipofílicas tendem a dar, né, dor muscular com a maior frequência, e potência, que aí a gente vai utilizar. Aí, assim, a gente tinha fechado a estatina e já ia começar resinas, né, que a gente tinha conversado, que são medicamentos ali adjuvantes, porque não tem nenhum cristão que consiga justificar
a gente não utilizar a estatina como primeira opção, né? Sem nenhum dos próximos medicamentos justifica. Joia. Beleza, gente. Então, vocês viram com o Vinícius, mas eu vou lembrar rapidamente. As estatinas, elas agem na Professor- HMG-CoA. Diga. É o que eu tô com dúvida na parte dos fibratos. Eu queria são dos triglicerídeos aumentados com o risco de pancreatite. Isso. Quando o triglicerídeo está acima de 500, existe o risco de você fazer pancreatite gordurosa, ou seja, pancreatite é uma inflamação ali do pâncreas que vai levar a uma dor muito importante quando a pessoa come, aquela dor abdominal absurda, a pessoa tem que ficar em jejum recebendo soro para o pâncreas desinflamar. Isso está relacionado ao aumento absoluto ali do triglicerídeos. Isso só acontece, ou o risco é aumentado com triglicerídeo acima de 500, por isso com o tri acima de 500 a gente usa fibrato. Mas quem inflama não é o LDL? Não, quem inflama, quem Porque tem efeito pró-inflamatório para produção de placa aterosclerótica é o LDL, que o LDL sobrando, ele oxida junto ao macrófago, forma célula espumosa e faz o quê? Começa a penetrar ali no endotélio da artéria e começa a formar a placa aterosclerótica, certo? Ele tem efeito, sim, pró-inflamatório. Agora, eu estou falando que o aumento absoluto de triglicerídeos acima de 500 não tem esse efeito inflamatório, pelo menos não na mesma proporção que o LDL no vaso, mas ele leva à inflamação do pâncreas, certo? Por isso, triglicerídeo muito alto, tem que tomar cuidado com o risco de pancreatite. Tá, obrigada. Imagina. Ó, só relembrando que o Vinícius deve ter falado, mas as estatinas, elas agem nesse ciclo aqui, certo? Então, eu tenho acetil-CoA, que vai ser convertido em HMG-CoA, em mavelonato, que vai em famesil-PP, que vai virar esqualeno, que vai virar colesterol. Essa via, inclusive, é uma via que depois, quando a gente... Ou, aliás, depois não, porque vocês não têm. É lá na prescrição farmacêutica. Mas quando a gente estiver falando, né, ou se der tempo, da gente falar de contraceptivos hormonais, vocês vão ver que o colesterol, essa via é envolvida também na produção aqui de tudo. Depois, o colesterol, ele vai estimular a produção de hormônio sexual, de estrógeno, de testosterona, do progestágeno, de tudo no nosso organismo, certo? Aonde as estatinas interrompem a via? Na HMG-CoA redutase. A HMG-CoA redutase, ela é uma enzima que vai mediar a formação de HMG-CoA em mavelonato, certo? Então, se eu interrompo a via aqui no meio, eu vou chegar à produção de colesterol? Não, eu vou reduzir a produção de colesterol, beleza? Isso aqui é o efeito que eu tenho, certo, das estatinas. E aí, lembra que eu falei das estatinas, o horário de tomada da estatina, cedo ou de noite? Que eu falei desde a primeira aula com vocês, que tem a ver com o tempo de meia-vida? Ó, toda vez que o colesterol tiver aqui, por exemplo, o colesterol aumentou, beleza? Se eu aumentei o colesterol, o que eu vou fazer? Eu vou fazer feedback negativo aqui nessa via todinha, tá? Se o colesterol tá alto, eu faço feedback negativo aqui, beleza? Então, eu diminuo essa via, diminuo a produção geral e o funcionamento da via. Agora, quando o colesterol, em tese, né, ele abaixa, eu vou mediar ali a produção ou o funcionamento dessa via. Acontece que um dos precursores de formação de colesterol é o cortisol. Então, o cortisol tem esse efeito no nosso organismo, certo? Sabe o cortisol? O cortisol eu tô falando mesmo, é aquele cortisol que é da luta, da fuga, ou aquele cortisol que eu sempre explico para vocês do ciclo circadiano. Ou seja, quando o nosso cortisol tá lá alto, entre as 9 e 10 da manhã, é quando a gente tá o quê? Mais atento, beleza? Por isso que às 7 da manhã a gente tá assim, ó, xoxo, capenga, manco, inconsistente, não deveria ter aula, né? Se a gente seguisse, né, na verdade, as recomendações pedagógicas e pensasse no aproveitamento do aluno, a gente não teria aula às 7 da manhã, porque o nosso cortisol está muito baixo. Quando chega de noite, o nosso cortisol começa a baixar de novo. É assim, ó,
Tá vendo? Uma parábola. Quando chega de noite é quando baixa o nosso cortisol. Quando baixa o nosso cortisol, já que ele tem um efeito similar aqui ao do colesterol para estimular a produção, baixei cortisol, estimulo a via. Ou seja, a principal produção de colesterol nos meus hepatócitos acontece à noite, certo? Por quê? Porque é quando baixa meu cortisol. Ficou claro até aqui, crianças? Sim? A senhora pode repetir só o final? Certo. Quando baixa o meu cortisol, certo? Pensa que o cortisol, ele modula a produção de colesterol. Quando baixou meu cortisol, que é à noite, ó, lembra do meu ciclo circadiano? Meu ciclo circadiano é assim, certo? Ou seja, quando a gente acorda bem cedinho, tá bem baixo. Ele vai ficar no pico dele aqui, entre 9, 10 da manhã, certo? Que ele vai estar aqui, ó, no pico. Ao longo do dia, o meu cortisol começa a baixar. Até que aqui de noite, meu cortisol tá baixinho, certo? Ou seja, eu não tô mais ativa. De noite eu começo a ter sono, certo? Quando o cortisol baixa aqui, ele estimula essa via. Ou seja, essa via vai estar ativada com a baixa do cortisol. Beleza? Então, por isso, qual horário que produz mais, né, colesterol nos nossos hepatócitos? De noite. Certo isso comigo? Acompanharam? Beleza. Se o meu colesterol, ele baixa mais, ou seja, o principal horário de produção dele é de noite. Vamos pegar aqui a simvastatina. Tempo de meia-vida da estatina é 3 horas, da simvastatina. Se eu tomo a simvastatina de manhã, e sendo que o principal horário de produção do colesterol é à noite, certo? Ela vai funcionar se eu administrar ela de manhã? Pouco. Muito pouco, quase nada, tá? Eu tenho uma redução de ação superior a 75%, viu, Manu? Então, você vai colocar, não vai funcionar, certo? A mesma coisa vale para fluvastatina e para vastatina, só que a gente usa pouco essas estatinas na vida, certo? Então, por isso, a gente não se preocupa muito com elas. E aí, as coisas que a gente viu. Agora, se for, por exemplo, a atorvastatina, que tem 14 horas de meia-vida, e a arrozo, que tem 20 horas, ou a pita, que é mais nova, que tem 11 a 13 horas, se eu tomar de manhã, ela vai funcionar à noite? Sim ou não? Sim. Sim, porque a meia-vida é longa. Então, vocês vão lembrar o seguinte. Eu adoro essa imagem. Essa imagem é a minha imagem preferida, que tem lá na diretriz. Ela traz o tempo de meia-vida, que isso é muito farmacêutico. Então, final de semana, eu estava dando aula para os farmacêuticos lá no Pará, e aí eu perguntei, estatina, por exemplo, atorvastatina e rosuvastatina, pode tomar de manhã? Todo mundo respondeu, não, tem que ser de noite. E na prescrição do médico vai vir tomar estatina à noite, certo? Só que precisa ser de noite? Não precisa, vocês podem mudar o horário, beleza? Vocês podem mudar o horário. Por quê? Porque não precisa ser de noite. Se a pessoa acha mais conveniente tomar torvo ou rosuvastatina de manhã, pode tomar torvo ou rosuvastatina de manhã, beleza? Simva, não. Simva tem que ser à noite. Agora, eu quero que vocês olhem outra característica aqui comigo. Ó, nessa figura, eu quero que vocês olhem para mim e raciocinem, certo? Ó, vamos supor que o paciente tem doença renal crônica. Qual das estatinas, pensando entre as estatinas mais potentes, ou seja, as mais potentes elas começam aqui, ó, a partir da simvastatina, certo? Que a gente começa a ter uma potência boa aqui das estatinas. Pensando nas estatinas mais potentes, qual delas seria a melhor opção para quem tem doença renal crônica? A atorvastatina? A atorvastatina. Por quê? Porque a excreção dela é completamente biliar. Ela não tem excreção renal, beleza? Então, isso significa que doença renal crônica é melhor a atorvastatina, tá? Outro ponto importante. Olhem aqui comigo. Agora, eu queria que vocês pensassem, dentre as 3 estatinas mais comuns e que tem um preço relativamente acessível, Simva, Atorva e Roso. Qual delas tem menor risco de interação medicamentosa com outros medicamentos? Arrozo por causa do CYP2C9.
Olha que menina perfeita, isenta de defeitos, isso mesmo. Você vai olhar na metabolização. Ou seja, a roso não é metabolizada pelo CYP3A4, que metaboliza a maioria dos medicamentos. Como ela é metabolizada pelo CYP2C9, isso significa que ela vai interagir menos com outros medicamentos. Então, muitas vezes você vai ouvir, a rosuvastatina é a que interage menos. E é mesmo, beleza? Agora, outro ponto que é importante. Lipossolubilidade, que é o que o Vinícius disse. Tudo que tem lipossolubilidade alta aumenta o risco de dor muscular, beleza? Então, Sinva e a Torva têm um risco de dor muscular maior do que a Roso. Por quê? Porque a Roso tem baixa lipossolubilidade, beleza? Aí eu quero que vocês olhem comigo aqui a potência. Potência, vocês lembram que lá na calculadora de estratificação de risco cardiovascular, vocês fizeram assim. Vocês colocaram, vou ver a potência da estatina, se o risco cardiovascular é alto ou muito alto, eu tenho que reduzir 50% em relação ao valor de LDL basal. Lembra disso? Tá lá, certo? Vocês olharem na calculadora. Agora eu vou olhar aqui a simvastatina. Simvastatina está aqui comigo. Na dose de 10, ela reduz em torno de 30%. Na dose de 20, ela reduz um pouco mais de 30%. Na dose de 40, aí ela reduz entre 30% e 45%, certo? Na dose de 80 de simvastatina seria onde ela se aproximaria de uma redução de 50%. Só que a gente usa simvastatina 80? Não. Por quê? Porque simvastatina 80 foi proibida pelo FDA. Por quê? Porque aumentava muito o risco de lesão muscular, certo? Então, simvastatina, a gente para nessa barrinha aqui, ó, que é a barra de... Ela vai reduzir de 30% até 45%, 50% lá do valor, né, basal ali que eu tenho de LDL. Agora eu vou olhar a Torva e Roso, ó. Vou colocar um risco aqui, certinho, ó. Comecei aqui na atorvastatina. A atorvastatina com 10, perceba que ela já reduz mais de 30%. Com 20, ela reduz quase 45%. Com 40 de atorvastatina, eu já reduzo 50%. E aqui com 80 de atorvastatina, eu reduzo um pouco mais de 50%. Ou seja, a atorvastatina se enquadra naqueles quadros de risco cardiovascular alto ou muito alto, melhor do que a simvastatina. Sim ou não? É que eu me perdi. Sim. De novo. Vocês vão pegar lá, estratificação de risco cardiovascular. Aliás, vamos fazer diferente. Deixa eu mostrar aqui, calculadora. Tá. Aí, deixa eu parar de compartilhar o que eu estou compartilhando. Para a apresentação. E agora eu vou compartilhar aqui a calculadora. Vocês estão vendo a calculadora? Ainda não, né? Ainda não. Pera. Eu quero etapa 1, calculadora. Agora foi. Vocês estão vendo a calculadora agora, certo? Sim. Ó, agora nós vamos ler a calculadora. Vocês já aprenderam a hipertensão, mas a gente vai ler e interpretar. Neste caso, primeira pergunta é: se a pessoa tem doença aterosclerótica, que já teve um evento agudo, certo? Por exemplo, um infarto, um AVE, ou ela fez um exame lá, o cateterismo, e descobriu que tem mais de 50% de obstrução em alguma artéria, alguma coronária. Colocou sim. Sim, quando eu apertar sim aqui, olha o risco cardiovascular que vai vir, muito alto. No risco cardiovascular muito alto, o que eu espero? Eu espero, olha aqui a meta, redução de 50% ou mais em relação ao valor basal de LDL. Com a meta terapêutica menor do que 50 no valor de LDL, beleza? E se eu for considerar o não HDL, é menor que 80. Ou seja, perceberam que eu quero uma redução maior do que 50% em relação ao valor basal de LDL? Entenderam do que eu estou dizendo agora? Sim? Sim, só que lá no gráfico
é a parte vermelha que tá em 40, tá tipo abaixo de menos 45. Eu não consigo ver como mais 50% de Calma, LDL. vamos voltar lá no gráfico. Interromper o compartilhamento. Agora, deixa eu voltar vocês aqui para mim. E eu vou voltar aqui para Tem o umas meu slide. Cadê o diabo do meu slide? Tem umas perguntas no chat, quer que eu leia? Peraí. Quero sim, já vejo também. Mas deixa eu compartilhar aqui. Beleza, vamos olhar lá. Chat. Beleza. Valdemar, qual a relação da lipossolubilidade com a dor muscular? Lesão direta na célula. Então, se eu tenho lipossolubilidade, eu tenho um efeito de penetração na célula, aumenta o risco de lesão celular associado à estatina. Tudo que é mais hidrofílico tem menor risco de penetração, menor risco de lesão. O que ela faz no músculo, quando ela entra na célula? Leva a lesão muscular, da célula muscular. Ela pode ter como reação adversa a lesão da célula muscular. Ou seja, sabe o músculozinho que a gente tem? Quebra da situação ali, quebra do músculo, beleza? Isso mesmo, Yasmin colocou, creio que seja microlesões. É isso mesmo. Vitor, prof, usar Simva até que dose? Até 40, Vitor. É até 40 onde é permitido usar simvastatina, beleza? Depois disso, aumenta muito o risco de lesão muscular. Vocês voltaram a ver meu slide? Sim. Tá, então, ó, percebam que, ó, atorvastatina, Manu, que é onde a gente estava, certo? Eu estou aqui na minha atorvastatina, que vocês vão ver que é o que a gente usa para risco alto, é a atorvorroso. Ó, tá vendo que a atorvastatina, com a dose de 10, eu não reduzo 50%. Com a dose de 20, eu não reduzo 50%. Mas com a dose de 40, tá vendo que ela ultrapassou o 45? Ou seja, ela chega aqui no 50. Vamos supor que o 50 tá aqui. Ela chega basicamente no 50. Tá vendo que na dose de 80 ela ultrapassa os 50%? Ó, tá vendo? Então, por isso, para o paciente de alto risco, eu uso a atorvastatina nas doses de 40 a 80, beleza? Por isso que tá lá na calculadora isso. Agora vamos olhar para a rosuvastatina. Percebam que a rosuvastatina é diferente. Ela é mais potente com dose menor. Ó, roso com 5, ela reduz um pouco mais de 30%, em torno de 40% aqui de LDL, certo? Roso, quando eu tô de 10, certo? A roso reduz perto ali do 40%. Roso de 20, ela chega mais ou menos aonde a torva de 40 chega. E a roso de 40 chega mais ou menos onde a torva de 80 chega. Por isso, quando eu quero reduzir 50% ou mais do LDL, eu vou usar a torva 40-80 ou roso 20-40, beleza? E se eu for usar a simvastatina, professora? Aí eu vou associar a simvastatina de 40, que é o que eu uso, certo? Vou chegar aqui na simvastatina de 40, que tá vendo que ela não chega a reduzir 50%. Eu associo a simvastatina de 40 ao ezetimibe 10, beleza? Por quê? Porque aí eu consigo reduzir mais 50% em relação ao valor basal de LDL. Massa? Ok? Ok, obrigada. Imagina. Então, aqui tá certo, de acordo com o risco, vocês vão ver a terapia estatina potência, que tem a ver com a quantidade que reduz de LDL, certo? Quando eu tenho risco baixo ou intermediário, não tem problema eu reduzir até 30% em relação ao valor de LDL. De 30%, 30% a 50%. Ou seja, então eu uso, por exemplo, aqui, rosuvastatina de 5 a 10, a torva de 10 a 20, eu uso Simva de 20 a 40, que vai reduzir de 30% a 50% em relação ao valor basal de LDL. Agora, quando o risco é alto ou muito alto, eu tenho que reduzir mais de 50% em relação ao valor basal de LDL. Por isso, eu tenho que usar a terapia de alta potência. Quem é terapia de alta potência? Roso 20 a 40, Torva 40 a 80, ou Simva 40 mais azetimib 10. Beleza? Regra de ouro. Isso aqui que eu acho que o Vinícius colocou. A regra de ouro é você escolher a estatina que tem disponível no serviço. Só que isso aqui é uma regra de ouro, mas é com algumas considerações. Por quê? A estatina que a gente tem disponível na APS
Ou seja, no componente básico, na atenção primária à saúde, é a simvastatina. E simvastatina, a gente viu que 40 miligramas de simvastatina, que é o máximo que eu posso usar, não reduz 50%. Então, eu até posso usar a simvastatina. Usar a simvastatina 40 é melhor do que nada, certo? No paciente infartado. Mas o ideal era que ele usasse quem? A Torva 40-80 ou Roso de 20-40. E a Torva, eu tenho a Torva no CDMEX, certo? Então, no componente especializado, que tá terrível escrever aqui hoje, no componente especializado, eu tenho a Torva. Então, eu posso tentar ajudar o paciente, precisa preencher a LME, para ajudar o paciente a conseguir a torvastatina no componente especializado, seria a melhor coisa que você pode fazer para aquele teu paciente de alto risco cardiovascular ou de muito alto risco cardiovascular. Beleza? Agora eu tenho uma dúvida para vocês. Vamos supor que o paciente de vocês estava com Roso 20, certo? E vocês viram que o paciente, a meta terapêutica de risco cardiovascular alto, vamos supor que ele é risco cardiovascular alto, não muito alto. Meta terapêutica do risco cardiovascular alto, certo? Da Roso, ou seja, eu estou com Roso 20, seria menor do que 70, do risco cardiovascular alto. Aí você viu que ele está com Roso 20, e essa Roso 20, né, não foi suficiente para ele chegar no LDL 70. O que eu tenho que fazer? Aumentar a dose de Roso 40. Vocês podem aumentar a dose ou vocês têm que caminhar para o médico? Posso aumentar a dose? Calma, você não podia, viu? Essa sua resposta, ela só essa sua resposta, Manu, ela é verdadeira desde 3 dias atrás, certo? Desde sexta-feira, quinta-feira da semana passada. Antes, você sempre tinha que encaminhar o médico para alterar a dose. Agora, a gente aprovou uma nova resolução, que vocês devem ter visto lá no Conselho Federal de Farmácia. Eu estava no grupo, apresentei essa resolução, que fala que o farmacêutico que tem o RQE, ou seja, que tem o registro de qualificação de especialista em farmácia clínica, pode alterar a dose, ou seja, ele pode alterar a dose de tarjado, ele pode iniciar a dose de um medicamento tarjado para aquele paciente que já tem um diagnóstico, certo? Então, a partir da resolução, desde que o farmacêutico tem o RQE, ele pode aumentar a dose, beleza? O que ele vai precisar para ter RQE? Residência, ou pós-graduação em farmácia clínica, ou 360 horas de curso dos cursos oferecidos pelo Conselho. Esses cursos aí, cuidado, prescrever, vai ter o de saúde mental, vai ter o de saúde da mulher, certo? Ou ele tem que fazer uma prova de título para obter o RQE. Mas farmacêutico com RQE, agora sim, pode aumentar a dose de tarjado ou prescrever tarjado, beleza? Mas sem RQE, eu posso fazer troca de medicamentos? Pode, no RQE, sem RQE não. Ah, tá. Com RQE, sim. Professora, deixa eu fazer um comentário. Oi? Posso fazer um comentário? Claro! O meu nome é Yasmin, a senhora fica me chamando de Manu. Yasmin, me desculpa, por favor. Tudo bem. Muito obrigada, Yasmin, por você lembrar isso, certo? Pois bem, Yasmin, então, neste caso, para o RQE, eu posso aumentar a dose e eu posso adicionar um novo medicamento na terapia. Sem RQE, não. Beleza? Pois bem, principais reações adversas das estatinas, sem nenhuma dúvida, mialgia, distúrbio gastrointestinal, mialgia a gente já viu, a gente já falou sobre isso, comecei a aula falando sobre isso, e ela pode levar a hepatotoxicidade. Hepatotoxicidade é o aumento do AST e do ALT, certo? O AST e o AST é específico para o fígado, AST. E o ALT é de qualquer célula que muscular tem ALT também. Então, o ALT não é específico, é o antigo TGO e TGP, certo? Então, eu vou avaliar o AST e o ALT de acordo com o AST e o ALT. Se eu tiver um aumento importante aqui no AST, eu tenho que suspender a estatina. Suspendo a estatina, depois, aí eu espero 6 a 12 semanas e reavalio e recomeço a estatina, ou com uma potência menor, ou com uma dose menor, e acompanho o paciente, beleza? Administração, já falamos, crianças. Então, Yasmin, agora acertei, viu?
Fluvastatina, Prava, Simva e Alova, que são as estatinas mais fracas, de menor potência, a administração tem que ser de noite. Atorva, qualquer horário do dia, beleza? Ah, eu tenho uma dúvida importante para vocês. A estatina, vamos supor que a Manu, que não é Manu, que é Yasmin, a Yasmin, vamos supor que a Yasmin trabalha de noite, de plantonista, certo, Yasmin? E você descobriu que seu colesterol está alto. Só que você trabalha de noite e dorme de manhã. Que horas que você tem que tomar a sua simvastatina, por exemplo? Antes de dormir. Antes de dormir. Então, se você trabalha, você vai dormir de manhã, você vai tomar a sua simvastatina de manhã. Combinado? Falou aula passada. Beleza, isso mesmo. Então, quando que as estatinas são melhores toleradas? Geralmente depois de uma refeição, estômago cheio, certo? Além disso, evitar o consumo excessivo de álcool, porque elas são metabolizadas primordialmente hepaticamente, tá? E se o paciente está em uso de rosuvastatina, ele não pode usar antiácido com magnésio e alumínio. Sabe aquele? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Se alguém já fez prescrição comigo, vocês viram que a gente usa hidróxido de magnésio mais hidróxido de alumínio para queimação, certo? Eu não posso usar medicamento para queimação que contém magnésio e alumínio pelo menos 2 horas depois da ingestão do medicamento, senão ele pode reduzir a absorção de rosuvastatina, tá bom? Orientações aí importantes. E aí, surgem dúvidas sobre estatinas. Veja, o benefício da estatina não é hoje. O benefício da estatina é com o tempo, certo? Ao longo do tempo. E aí, quando a gente está pensando em uma sociedade que está envelhecendo, a gente fica com dúvida. A gente fala assim, mas será que pacientes mais velhos, então, como aqueles pacientes acima de 75 anos, será que eles têm benefícios? Será que eles têm mais benefícios com a estatina? Ou como eles já têm acima de 75 anos, será que eles têm mais riscos? Depende. Se for para profilaxia ou prevenção secundária, pergunta importante, o que é prevenção ou profilaxia secundária? Quando a pessoa já infartou, tem placa. Exatamente. Se for, quando ela já infartou, teve um AVE, né, fez uma angioplastia, né, precisou fazer uma ponte de safena e assim por diante, e ele tiver acima de 75, eu não tenho dúvida que para profilaxia secundária a estatina é necessária. Prevenção primária, aí eu já não sei. Na maioria dos casos, ainda, né, a gente sabe que as evidências são escassas, a gente acaba recomendando para prevenção primária, para paciente de alto risco, mas a evidência já não é boa, beleza? Então, se quiser suspender, também não está errado, tá? Agora a gente vai falar de um monte de besteira, e eu vou chegar depois no único que é importante, certo? Resina, besteira. Por que é besteira? Resina hoje... Pera lá, deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Fui eu que botei a mão, é só para esclarecer, porque eles trouxeram essas dúvidas, que sempre rola sobre o AS, prevenção primária e secundária, e estatina, prevenção primária e secundária. Certo. Beleza. AS mais estatina. Qual é a dúvida, gente? Para prevenção secundária, eu não tenho dúvida que eles precisam, que eu preciso de AS e estatina, beleza? Segundo, prevenção primária, mas paciente de alto risco cardiovascular, segunda diretriz, a gente ainda coloca AS e estatina, beleza? Então, diretriz brasileira, coloca a AS e estatina para todo paciente que tem alto risco cardiovascular, mesmo que seja para prevenção primária, certo? Só que aí a gente vai ponderar com outras coisas, do tipo, se o paciente é vozinho, eu já começo a pensar na desprescrição. Ou seja, no idosinho eu consigo tentar pensar ali, já é preconizado que eu reduza a carga de medicamentos. Aí no idoso, a gente tenta pensar ponderando, será que ele precisa? Qual o benefício disso? Então, na prevenção secundária, acima de 75 anos, não tenho dúvida que preciso. Na prevenção primária, já tenho dúvida. A evidência é meio fraquinha. Então, se tirar também a estatina do vozinho acima de 75 anos, que nunca teve um infarto, tá tudo bem, entendeu? Se o vozinho teve um infarto, tem que deixar, mesmo que seja acima de 75 anos. Beleza? Vou começar a falar dos outros medicamentos, que é tudo bobagem, exceto o ezetimibe e o fibrato,
tá? Resina. Resina a gente tem um único representante, que é a colestiramina. Ela age como sequestradora de ácidos biliares, certo? Então, ela diminui ali os ácidos biliares, por isso o efeito dela é no colesterol, ou seja, que vem da dieta, certo? Naquele colesterol da via exógena, certo? Então, ele reduz ali a absorção. Ele tem a característica, é um polímero que vai ligar os ácidos biliares e reduz a absorção ali do colesterol que vem da dieta. Só que vocês já aprenderam comigo, certo? E acho que com o Vinícius também, que a maioria do colesterol que nós temos no nosso organismo, ele é da dieta ou ele é produzido endogenamente? Me respondam, que isso é muito importante. Endógeno. Endógeno. Então, se ele é endógeno, ele é muito efetivo ou pouco efetivo, a colestiramina? Se ela age lá no colesterol exógeno, Pouco efetivo. pouco efetivo. Vou voltar aqui, ó. Colestiramina, tá? Em ação, colestiramina. Cadê o diabo? Sequestrador de ácido biliar, redução no LDL de 15% a 30% é o efeito dele. Ou seja, não chega nem perto das estatinas, certo? Além disso, a colestiramina tem uma coisa chata. A colestiramina, ela é um pó, certo? Vocês já viram aquele pozinho, a formulação pó mesmo? Aquele pó para tomar para infecção urinária. Alguém já tomou o Monuril para infecção urinária? Sim ou não? Não, ninguém, né? Então, peraí que eu vou pegar o Monuril para mostrar para vocês um minutinho, certo? Vou pegar ali no meu balcão. Esse aqui é o exemplo do Monuril. O Monuril não é a colestiramina, mas a colestiramina é desse jeito. Ó, ele é um saquinho que tem um pozinho aqui dentro. O Monuril é a fosfomicina. É um antimicrobiano que a gente usa para infecção urinária, que tem ação ali basicamente só no trato urinário e ele é pouco indutor de resistência. Então, hoje ele é a primeira linha de tratamento. A gente usa menos, por quê? Porque ele é um pouco caro. Cada envelope desse aqui do Monuril, que se você toma dose única, ele é em torno de R$50, 40 a R$50. Então, por isso ele ainda é um pouco caro, porque quando eu penso a nitrofurantoína, que é o outro que a gente usa de primeira linha, ela é bem baratinha. Nitrofurantoína é menos de R$20, certo? Só que ela tem que tomar de 6 em 6 horas, por 3 a 7 dias. Já esse aqui, o Monuril, é dose única, beleza? É a diferença. Pois bem, a colestiramina é igual ao Monuril. Ela é um pozinho, certo? E ela é um pozinho que você vai misturar o pó na água, beleza? E vai falar para o paciente para ele tomar. Como ele é um pozinho e vai misturar ali na água, ele tem algumas reações adversas que são chatas, certo? Primeiro, já é ruim gastrointestinal. Então, ele aumenta o risco ali de constipação, certo? Ele pode aumentar o risco de flatulência associado, ele pode aumentar o risco de diarreia, porque ele diminui a absorção ali de colesterol, tá? Então, ele tem essas reações no trato gastrointestinal. Como que tem que administrar? A colestiramina vai depender do quanto você quer de efeito. Se você quer, o efeito dela pode variar de reduzir a 5% a 30%. E as doses variam de 4 até 24 gramas por dia. Então, depois da principal refeição que você teve, você vai abrir o teu envelope, vai dissolver o pozinho na água e vai tomar, beleza? Principais efeitos colaterais, sem nenhuma dúvida. Constipação, que acontece em até 25% dos pacientes. E eu posso ter um aumento de triglicerídeos, certo? Então, para aqueles pacientes que já têm hipertrigliceridemia, isso pode não ser tão bom, beleza? Mas a colestiramina, sim, ela diminui a absorção de colesterol, certo? Aquela ali diminui a absorção de colesterol, mas ela não afeta a absorção de triglicerídeos e ela pode compensatoriamente aumentar triglicerídeos.
A gente usa resina hoje na prática? Não, a gente não usa muito, tá? Aliás, hoje, dos pacientes no ambulatório, desde quando eu trabalhava lá em Curitiba, dos pacientes que eu atendi, eu nunca vi nenhum paciente utilizando colestiramina, porque eles não gostavam, por conta de ser ruim de tomar, porque é pó, e além disso, por conta do efeito no trato gastrointestinal, tá? Idealmente, gente, o que a gente não pode fazer com a resina? Eu não posso ficar gargarejando a resina na boca. Por quê? Porque se eu gargarejar a resina na boca, ela detona o esmalte do dente. Então, pode causar a erosão do dente. Então, tem que colocar, engolir, beleza? A ingestão tem que acontecer junto com a refeição. Durante você tá tomando o alimento, ou no máximo até 1 hora, tá? Depois do alimento. Por quê? Porque, na verdade, é o momento onde ela vai diminuir a absorção ali do colesterol da dieta, beleza? De jeito nenhum, você tem que explicar para o paciente que ele não pode tomar o pó seco. Porque se ele tomar o pó seco, colocar aquele pó seco na boca, o que ele vai fazer? Ele vai engasgar, não é isso? Você não vai começar a tossir? Que nem você colocar um monte de farofa na boca, você não engasga e não começa a tossir? É o que vai acontecer com o pó seco. Além disso, o pó seco faz o quê? Erosão do esmalte do dente. Então, o dente vai ficar mais poroso. Isso é ruim. A colestiramina, como ela tem essa característica, né? Ela é administrada próxima às refeições, e ela tem essa característica de quelar a gordura, de certa maneira, ela pode afetar a absorção de outros medicamentos. Então, 1 hora antes da pessoa administrar a colestiramina, ou até 4 horas depois dela administrar a colestiramina, ela não pode tomar outros medicamentos, beleza? Exemplo de medicamento, ele pode afetar aqui, corticosteroide, o ezetimibe, a levotiroxina, tá? Pode diminuir a absorção desses medicamentos. Então, colestiramina é medicamento pouco utilizado na prática, diminui a absorção exógena do colesterol, através de quelar ali o colesterol pelos ácidos biliares, certo? Então, na verdade, faz a ligação ali aos ácidos biliares, diminui a absorção ali do colesterol, certo? Quanto que ela reduz? De 5% até 30% em relação ao LDL, depende da dose. Chatice dela, ela é um pó, tem que colocar na água e tem que tomar, que pode levar a constipação e alteração do trato gastrointestinal, beleza? E por isso dificulta a adesão ao tratamento, é pouco utilizada. Esse aqui é mais utilizado. Ezetimibe ou Zetia. O Zetia ou ezetimibe, ele tem a característica de reduzir a absorção de colesterol, ou seja, ele ainda age no colesterol exógeno, certo? Reduzir a absorção de colesterol da dieta, porque ele reduz a absorção ali na borda em escova do intestino, tá? Uma vantagem do ezetimibe, o ezetimibe não reduz a absorção de triglicerídeos e nem de vitamina lipossolúveis, certo? Vou dar um exemplo. Tem um medicamento que a gente usa para emagrecer e que ele diminui a absorção de gorduras, de um modo geral, que é o Orlistat, certo? O Orlistat reduz a absorção de gorduras em até 30%. Só que ele reduz a absorção de todas as gorduras. Colesterol, triglicerídeo, vitamina lipossolúvel, ele reduz a absorção de tudo isso. Aqui não, ezetimibe só reduz a absorção de colesterol, mantém a absorção de triglicerídeo e mantém a absorção de vitaminas lipossolúveis, tá? Além disso, ele age em um receptor específico, receptor de Niemann-Pick C1-like, tá? E ele acaba inibindo o transporte do colesterol ali do intestino para a corrente sanguínea, ou seja, não absorve ali. É isso que ele vai fazer. Como característica, quando que a gente usa ezetimibe, crianças? A gente usa ezetimibe quando eu já estou em estatina, já estou em dose boa de estatina, ou a dose máxima tolerada pelo paciente na estatina. Às vezes, a pessoa não aguenta tomar estatina, rosuvastatina de 40. Por quê? Porque a rosuvastatina de 40, aliás, exemplo ruim, porque a rosu é bastante lipofílica, hidrofílica, não é lipo. Mas vamos supor a torva. O paciente não aguentou tomar a torva 80. Por quê? Porque a torva 80 dava muita dor muscular. Então, a dose máxima tolerada de atorvastatina pelo paciente foi a torva 40, certo? Só que eu não cheguei na meta terapêutica com a torva 40. Então, o que eu posso fazer? Associar a torva 40 ao ezetimibe. Por quê? Porque o ezetimibe dá um tiquinho a mais na redução de LDL que eu preciso. Vou voltar aqui para o ezetimibe,
Olha lá o ezetimibe, quanto que ele reduz de LDL? Em torno de 17%, com uma variação de 10% a 25%. Ou seja, é o tiquinho a mais, talvez, que você precise, beleza? Então, indicação do ezetimibe. Ó, 2, para vocês lembrarem. Se a pessoa não suporta estatina de jeito nenhum, toda vez que começa uma estatina, altera a enzima hepática, não tem jeito, ela não tolera. Aí usa ezetimibe, é melhor usar ezetimibe do que nada. Ou, se a pessoa usa já estatina, mas precisa da dose a mais do ezetimibe para chegar na meta terapêutica. É aqui as indicações do ezetimibe. Professor, e para a pessoa aqui, se ela não quiser usar estatina e ela quiser usar ezetimibe em relação à estatina, eu tenho assim, ó, estudo de estatina, ela reduz muito mais LDL, reduz desfecho cardiovascular por conta dos efeitos pleiotrópicos da estatina. Ou seja, estabiliza a placa aterosclerótica, reduz a inflamação ali do endotélio, tá? Faz tudo isso, melhora a circulação e assim por diante. Já o ezetimibe não, ele reduz a LDL, por conta disso ele reduz menos desfecho cardiovascular, porque ele não tem os efeitos pleiotrópicos da estatina. Certo? Isso significa que se eu tiver que escolher entre ezetimibe e estatina, se o paciente pode tomar estatina, a decisão é sempre estatina, beleza? Que mais? Ele pode ser útil para evitar alta dose de estatina, que eu já expliquei para vocês. Alguns pacientes têm muita dor, muita lesão ou muita alteração hepática e por isso não consegue aguentar uma dose alta de estatina. E aí, por isso, a gente pode associar a estatina ao ezetimibe, tá? E a outra indicação formal é associada à estatina para atingir a meta de LDL, beleza? Monoterapia de ezetimibe, segue sem comprovação robusta, ou seja, não reduz desfecho cardiovascular de maneira significativa tanto quanto a estatina, então a estatina é melhor. A gente não tem... Aqui, vocês lembram que os antihipertensivos era diferente? Que vocês tiveram que olhar os antihipertensivos e falar, os antihipertensivos de primeira linha, eles são equivalentes. Então, de primeira linha eu tenho diurético tiazídico, eu tenho ECA, eu tenho BRA, eu tenho bloqueador de canal de cálcio, eles são equivalentes em benefício. Aqui não. Aqui é estatina primeira linha, o restante tudo o benefício é menor, certo? Ó, depois de ezetimibe. Ezetimibe, coisas importantes de reação adversa. Diarreia, pode aumentar um pouquinho a transaminase hepática, mas não tanto quanto a estatina. Aumenta o risco de nasofaringite, de sinusite, porque eu não sei dizer, ou seja, não tem mecanismo estabelecido para isso, mas os estudos de prevalência mostraram o aumento disso. Aumenta a infecção de vias aéreas superiores e pode aumentar o risco de dor muscular, especialmente quando eu uso ezetimibe mais estatina. Aí eu aumento o risco de dor muscular. Niacina. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer junto comigo, certo? Ó, um X na niacina. Professora, X. Diga. é que a senhora falou que, tipo, a atorvastatina 80 e a pessoa não aguenta muito dor muscular por causa do miligrama. Aí a pessoa vai tomar o de 40 mais o ezetimibe para meio que diminuir essa dor muscular. Aí esse efeito de dor muscular associado à estatina aí meio que tá contraditório. Nem todo mundo vai manifestar, meu bem. Perceba que a dor muscular aqui, ela é muito diferente da simvastatina. Quem tem dor muscular é em torno de 3% dos pacientes. Lembra que lá na estatina mais de 10% tem dor muscular? Então esse risco é menor, entendeu? Do que a estatina em alta dose. É teste. A gente precisa fazer o teste. Niacina, vocês vão fazer um X comigo. Por quê? Niacina é a vitamina, cara. Antigamente, a gente achava que a niacina era bom, porque a niacina reduz triglicerídeo. Além disso, ela aumenta a HDL. Só que, quando a gente foi lá investigar a niacina um pouco melhor, a gente descobriu que, apesar dela reduzir triglicerídeo e aumentar o HDL, ela não reduz desfechos cardiovasculares. Ou seja, crianças, vocês estão tratando exame. A gente trata exame nananina. Então, niacina hoje não é utilizada na prática clínica, beleza? Mais um minutinho que eu vou pedir para vocês, que eu vou só acender a luz do quarto, que eu já estou achando que está ficando escuro. Prontinho, cá estou novamente. Agora com uma luz boa. Pois bem, aí a gente viu
Agora a gente vai pegar no terceiro medicamento que é importante. Ó, primeiro, sem dúvida, o mais importante é fibrato. A fibrato não, é estatina, sem nenhuma dúvida. Segundo, ezetimibe, que eu associo com a estatina para reduzir a LDL, beleza? Quando eu não consigo tolerar altas doses aqui por exemplo, atorvastatina, que foi o exemplo que a Yasmin trouxe, tá? Agora, eu vou para o fibrato. Fibrato, a indicação dele não é para reduzir colesterol. A indicação de fibrato é para reduzir triglicerídeos, tá? Eles vão agir em receptores ali, ativados pelo proliferador de peroxissomos, que é esse PPAR aqui, que são expressos no fígado, rim, coração e músculo, e com isso, eles vão levar a hidrólise dos triglicerídeos, ou seja, eu reduzo triglicerídeos em ácidos graxos que vão ser utilizados ali para diversas questões dentro do nosso organismo. Ele vai agir na lipase lipoproteica e na apolipoproteína C3 e leva à degradação de triglicerídeo. Então, indicação formal de fibrato, hipertrigliceridemia. Mas, professor, hipertrigliceridemia, o Vinícius falou que o triglicerídeo a gente nem tem comprovação muito boa de que o triglicerídeo está tão ligado ao aumento cardiovascular assim, que quem é ligado ao aumento cardiovascular, na verdade, não é o triglicerídeo, é o LDL, verdade? É o LDL mesmo, certo? Agora, neste caso aqui, quando que a gente vai usar fibrato, que eu não tenho dúvida? Triglicerídeo acima de 500. Por que, Yasmin, no triglicerídeo acima de 500 eu inicio fibrato? Porque ele reduz o quê? Esqueci. Qual era o risco associado a tri 500? Risco de placa aterosclerótica. Não é placa aterosclerótica, não. Lembra? Não. Isso, alguém é pancreatite. Isso, pancreatite gordurosa. Então, por isso, quando o triglicerídeo está acima de 500, vocês não vão ter dúvida que precisa colocar fibrato. Fibrato não é igual a estatina, crianças, porque a estatina a gente coloca e fica ad eterno, certo? Estatina tem essa característica. Já o fibrato, não. Fibrato a gente coloca e a gente deixa no paciente por 3 meses, 6 meses, aí a gente avalia o valor do triglicerídeo e tira o fibrato, entendeu? Depois que eu tirei o fibrato, aí eu vejo como vai ficar a produção de triglicerídeo pelo organismo. Será que ela vai ficar alta desse jeito? Que lembra que o triglicerídeo tem muito a ver com a alimentação? Será que essa pessoa, esse abençoado, por favor, mudou o estilo de vida e de repente ele vai começar a comer melhor para não aumentar tanto o triglicerídeo e assim não precisar tanto, por exemplo, do fibrato, tá? Então aí aqui ele não fica ad eterno. Lembrar que o fibrato a gente geralmente suspende. O estudo que eu falei para vocês no paciente com diabetes tipo 2 é o estudo ACCORD, é um estudo de 2010. Nesse estudo, mostrou que a associação de estatina mais fibrato reduziu o desfecho microvascular, retinopatia e nefropatia quando eu utilizava lá o fibrato associado à estatina, beleza? Então, esse estudo mostrou isso. Agora, quando eu penso nos outros estudos, uso, por exemplo, sozinho do fibrato tem resultado inconsistente, tá? Então, não faz muito sentido usar fibrato sozinho. Eu vou usar fibrato só quando o paciente estiver em risco, porque o benefício dele cardiovascular não parece que é muito grande, entende? Não parece que o benefício cardiovascular dele é muito grande, porque os resultados aqui são incertos, beleza? Então, ó, indicação de fibrato, triglicerídeo acima de 500 ou paciente com diabetes e eu associo estatina ao fibrato, só que eu vou lembrar o seguinte, aqui é a avaliação sempre de risco-benefício, tá? Por quê? Porque toda vez que eu associo a estatina ao fibrato, uma das reações adversas do fibrato é aumentar a lesão muscular, igual a estatina. Então, pode ser que eu aumente o risco de lesão muscular associado às estatinas, que já existia, agora eu coloquei fibrato, aí eu aumento o risco de lesão muscular. Então, é a avaliação risco-benefício, beleza? Cuidado com o paciente que tem doença renal e doença hepática, tem que monitorar esses pacientes, e quem tem doença hepática grave ou doença renal grave não pode usar fibrato. Aqui é diferente o fibrato, certo? Vocês vão ver o quanto eles reduzem triglicerídeo. Benzafibrato, 15 a 55, ciprofibrato, 15 a 45, que são os mais potentes. Fenofibrato, 10 a 30, ele é menos potente, e gemfibrozila é o mais potente, mas é o que está associado a mais lesão muscular. Por isso a gente usa menos a gemfibrozila hoje na prática, beleza?
que eu vou orientar do fibrato? Gente, principais reações adversas aqui do fibrato. Aumento do risco de miopatia, 3%, aumento do risco de hepatite, tá? Quando eu associo fibrato a estatina, em especial a simvastatina, o risco de miopatia aumenta. E aí, uma das coisas que a gente tenta fazer, certo? A gente não usa genfibrosila junto com Simva, não pode, porque é que está associada a maior risco de lesão. E a outra característica é, se eu vou administrar estatina e fibrato, se eu uso estatina de noite, eu administro fibrato de manhã. Professora, por quê? Isso não faz nenhum sentido. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não entendi. Porque é o seguinte, a partir de 7 dias, a gente vai atingir o estado estacionário do medicamento no nosso organismo, certo? Ponto pacífico para todo mundo? Tá, só que, ainda assim, o medicamento, tanto a estatina quanto o fibrato, ele tem pico, certo? Eles são medicamentos que têm pico, eles não são medicamentos que têm uma curva, assim, lisinha, que nem a gente vai ver com algumas insulinas, que tem uma meia-vida bem grandona, mais de 24 horas, e que a curva no nosso organismo fica desse jeito. A curva da estatina, não. A curva da estatina é assim, ó, certo? Curva do fibrato, assim, ou seja, aquela curva em parábola. Pois bem, eu tento não deixar o pico de um bater com o pico de outro. Então, eu administro fibrato de manhã e estatina aqui de noite para tentar minimizar a reação adversa, tá bom? Basicamente é isso e vou monitorar a reação adversa. Pois bem, o que mais? Ácido graxo ômega 3. Para vocês que são naturebas, né? Vinagre de maçã. Vocês assistiram a série Vinagre de Maçã na Netflix? Sim ou não? Não. Assista. Recomendação direta da professora. Assista a série Vinagre de Maçã, da Netflix. Vou contextualizar rapidamente. A série Vinagre de Maçã, ela vai falar de uma história de uma mulher, uma blogueira australiana, que ela enganou todo mundo na internet, que ela dizia que curou o câncer dela, que era um glioblastoma grau 3, ou seja, um câncer de cérebro gravíssimo, só com alimentação e algumas medidas naturais. Depois eles descobriram que isso tudo era mentira. Paralelamente, teve uma outra blogueira que realmente fez isso. Ela tinha um sarcoma, que era no braço, certo? Que estava restrito aqui ao braço, e que a recomendação é que ela amputasse o braço. Ela não quis amputar o braço, fez uma quimioterapia bem tóxica, mas só aqui no braço, e beleza, deu certo da primeira vez. Com o tempo, o câncer voltou, e ela começou a ter tumores nos braços. E ela falou, não, eu vou seguir só com o estilo de vida. Vou seguir só com o estilo de vida, vou tirar açúcar, vou colocar o diabo de um suco aqui, vou usar um suplemento aqui, uma tranqueira ali. E ela começou a fazer isso e ela ia relatando a vida dela, isso tudo na internet, além da internet, ela tinha um blog, né? Além disso, ela escreveu um livro sobre isso. O que aconteceu? A menina que estava mentindo, claro que sobreviveu. A menina que estava falando a verdade, que tinha câncer, morreu, tá? Isso é para a gente refletir sobre as tantas e tantas pseudociências que nós temos aí, ou as tantas e tantas terapias que nós temos hoje disponíveis, que dizem que vão fazer um benefício desse tamanhozão, mas o benefício é desse tamanhozinho. Isso é o que eu falo sobre o ômega 3. Ômega 3 é o seguinte, o ômega da alimentação, a gente não tem dúvida que ele tem efeito positivo em desfecho cardiovascular. Dieta mediterrânea, todas as dietas que são ricas em peixe, a própria DASH que a gente viu lá para hipertensão, que tinha peixe, que tinha, né, as castanhas, lembra? Porque castanha tem gordura poliinsaturada, tudo que tem ômega é bom do ponto de vista cardiovascular quando a gente pensa na dieta. Quando eu suplemento, não faz diferença. Então, assim, algumas considerações para quem acredita no ômega. Veja, alguns pontos importantes é que eu tenho uma heterogeneidade dentro dos estudos do ômega. Quando eu pego todos os estudos do ômega e junto todos os ensaios clínicos e uma revisão sistemática com meta-análise, não dá diferença. Mas eu tenho heterogeneidade nos estudos. Tem estudo que fala que faz bem, tem estudo que fala que não faz diferença, beleza? Pode ser por conta dos tipos de ômega que a gente tem no mercado. Que a gente tem óleo de peixe, que tem uma proporção pequena ali de ômega 3 e ômega 6. Aí eu já tenho o ômega 3 puro.
né? Que aí tem uma proporção maior. Diferença. Geralmente o óleo de peixe vai ser aquele que vai custar R$30. O ômega 3 pur, que vai ser aquele lá que vai ser, né, ultra purificado, esse aí vai custar R$100, R$200, tá bom? E eu não tenho garantia que, inclusive, esse mais caro funcione, certo? O que eu sempre digo, vocês vão vender muito ômega quando vocês estiverem na farmácia, que vocês vão ver que o ômega tem bonificação, vocês ganham em relação ao ômega, tem, né? E assim por diante. Contudo, eu preciso que vocês tenham a consciência de que o ômega não vai salvar a vida de ninguém, primeira coisa. Segunda coisa, vocês são jovenzinhos e querem tomar o ômega. Ah, professora, eu quero tomar o ômega, porque o ômega, né, tem efeito anti-inflamatório no organismo. Tem mesmo, né? Precisa de uma dose bem alta, mas tem. Por exemplo, dose para hipertensão ou para condições inflamatórias, em torno de 6 gramas de ômega, é um montão de dose que precisaria. Mas ainda assim, tá bom, você quer tomar, o seu risco é baixo, toma o ômega. Agora, para a pessoa que tem um risco alto e quer usar o ômega para reduzir desfecho cardiovascular, você vai aconselhá-la e dizer que ele não substitui estatina e o risco cardiovascular dela é alto e que ela precisa de estatina. Beleza? A gente tem uns medicamentos novos, que eles agem na proteína PCKS9. Esses medicamentos aqui, eles são muito bons, inclusive. Eles reduzem bastante o LDL de até 60%, ou seja, eles são bem importantes. Eles são muito importantes, inclusive, para aquelas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, ou seja, aqueles LDL imensos, aquele LDL de 220, porque mesmo que você reduzir para 220, você reduziu 50%, ainda vai para 110, ou seja, não vai chegar na meta terapêutica do alto risco nunca, certo? Com a estatina mais potente que seja. Aqui eles têm um efeito adicional de reduzir até 60% no LDL. Quem são eles? Alirocumab e evolocumab. Pelo nominho deles, vocês acham que eles são baratos ou caros? Cara, R$1.000. Tudo que é MAB na vida, que é anticorpo monoclonal, vocês vão ver que é tudo caro. Os MABs na vida, beleza? Pra vocês terem noção, o alirocumab é 75 a 150, você vai administrar a cada 2 semanas subcutâneo. Mais ou menos o custo dele, sei lá, 7 a 10 mil reais por mês. Evolocumab, mesma coisa, só que a administração de 140 miligramas a cada 2 semanas ou 420 uma vez por mês subcutâneo. O estudo que comprovou é o Fourier. Ele tem efeito, mas o preço dele em torno de 10 mil reais por mês. Ou seja, quem tem 10 mil reais por mês para dar no medicamento? No Brasil. Num país onde a gente ainda tem gente que passa fome. Ninguém. Por que isso aqui não foi incluído no SUS, mesmo tendo benefício tão bom? Aí eu vou dar um exemplo paralelo. Eu tenho Sofosbuvir. Sofosbuvir é um medicamento novo, caro, para casos de hepatite. Aquela hepatite B, hepatite C, certo? Para os casos, só que o Sofosbuvir mudou a história da hepatite. Hepatite B, antes, em torno de 80 a 90% dos casos cronificava. Se a hepatite cronifica, ela começa a fazer o quê? Fibrose no fígado. Ou seja, no final, essa pessoa ia acabar morrendo de cirrose. Beleza? Então, eu diminuo a sobrevida dessa pessoa de maneira importante. Agora, com o Sofosbuvir, não. O Sofosbuvir faz com que 80 a 90% das pessoas não cronifiquem. Então, ou seja, eu melhorei muito a morbimortalidade associada ao uso do medicamento. Professora, mas esse aqui você também falou que diminui morbimortalidade. Diminui sim. Só que a diferença do Sofosbuvir, uso por curto período de tempo. Diferença do alirocumab e do evolocumab, você tem que usar cronicamente. Então, tem como implementar isso aqui no SUS? Não, por quê? Porque é muito caro, tá? Agora nós vamos olhar a recomendação da diretriz, certo? Para a gente resumir tudo isso que a gente falou. Primeira coisa, estatina primeira linha, prevenção primária ou secundária, classe da evidência 1 ou grau de recomendação 1, ou seja, que é, toda vez que tem um, gente, leiam aqui embaixo, existe consenso e evidência em favor da indicação. É 1. E o nível de evidência é A. Por quê? Porque existe revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados mostrando que isso aqui realmente funciona. Fibrato. Fibrato em monoterapia ou em associação à estatina para prevenção de doenças microvasculares em pacientes com diabetes tipo 2. Evidência, classe 1, ou seja, a favor da indicação.
E nível de evidência A também, eu já tenho estudo mostrando isso pra gente. Agora, já perceba que os outros eu já vou, ó, para baixo. Associação de ezetimibe à resina, associação de ezetimibe ou resina às estatinas quando a meta de LDL não é alcançada. Aí a evidência já é 2A. O que é 2A? Existe divergência na evidência, mas a maioria dos especialistas aprova. E o nível de evidência é C. O que é o nível de evidência C? Série ou relato de caso. Série ou relato de caso está onde? Está no topo da pirâmide de evidência ou na base? Vocês aprenderam isso com o Gabriel, na farmacopidemiologia. Série de casos está aqui, ó, na base da pirâmide de evidência. Ou seja, é a menor evidência que existe, entendeu? É quase o seu achismo. É quase o seu achismo, série de casos, relato de caso. Ou seja, a evidência disso aqui já é ruim. Agora, associação de niacina e estatina, 3. O que significa 3? Que não é recomendado. E o nível de evidência A, tem estudo bom dizendo para não recomendar. Uso de ácido graxo ômega 3 para prevenção cardiovascular, evidência 3. Ou seja, não se recomenda. Nível de evidência A, ou seja, eu já tenho evidência boa para não recomendar. Beleza? Então, não caiam no conto da carochinha de que, não, mas é que o ácido ômega 3 é assim. Quando a gente fala, não tem comprovação científica, mas na verdade, não tem comprovação científica a favor, mas também não tem comprovação científica contra, que era aquela bobageira que a gente falava da cloroquina. É mentira, igual da cloroquina era mentira. Não tem comprovação científica de que tem benefício e tem comprovação científica de que não tem benefício, ou seja, da ausência de benefício. Então, ômega, se vocês quiserem usar, vocês vão usar. A minha recomendação para vocês era o dinheiro que vocês vão gastar mensalmente aí com o ômega, era comprar sardinha para você comer com o seu floco de milho no vapor, certo? Que é, né, comer com cuscuz com sardinha, é melhor do que você gastar o seu rico dinheirinho em ômega 3, beleza? Pois bem, além disso, informação adicional. Aqui é informação de dose, vou deixar, depois vai ajudar vocês nos exercícios. E agora eu vou chegar no ponto que é a aterosclerose. Porque até agora nós falamos de aterosclerose, mas nós falamos marginalmente de aterosclerose. Eu estou falando com vocês de aterosclerose desde que a gente começou lá em hipertensão. Mas a gente não falou propriamente, e agora a gente vai falar, porque a gente vai falar da doença arterial coronariana. Lembra que eu falei, o LDL sobrou. O que acontece com o LDL? Ele oxida. O LDL oxida, ele junta aqui com o macrófago e eu vou ter a formação da célula espumosa e a formação da placa aterosclerótica, que vai ser isso aqui, ó. Começa pequenininho, dentro da íntima, ou seja, dessa camadinha, a última camadinha aqui da minha artéria. Comecei a formar a placa aterosclerótica. Além disso, o LDL oxidado ele é inflamatório, então ele leva a uma disfunção endotelial e favorece a placa aterosclerótica, né, por si só. Outras coisas que favorecem a formação de placa aterosclerótica. Ó, vou falar de uma maneira muito simples, bem simplista para vocês lembrarem. Hipertensão. Hipertensão é como se eu tivesse o sangue correndo nas minhas veias com uma pressão mais alta, certo? E esse sangue correndo nas minhas veias com uma pressão mais alta é como se ele fizesse microfurinhos ou microlesões do meu endotélio. Tudo que faz microlesões no meu endotélio facilita a formação de placa aterosclerótica. Por quê? Porque o LDL oxidado fica mais fácil dele entrar aqui na camada íntima da minha artéria e começar a formar quem? A placa aterosclerótica. Beleza? Cigarro. Cigarro, eu fumo e eu começo a formar radicais livres. E esses radicais livres fazem microlesões aqui no meu endotélio. E fica mais fácil formar a placa aterosclerótica. Diabetes. Diabetes, o excesso de açúcar, por si só, faz microlesões no endotélio. E aumenta o risco de formar a placa aterosclerótica. Ou seja, todos os fatores de risco que são para a formação da aterosclerose, eles envolvem alguma disfunção endotelial. Ou seja, microlesões no endotélio. Tudo que faz microlesões no endotélio aumenta o risco de formação da placa aterosclerótica. Base da placa aterosclerótica, LDL. Só que, agora vocês vão tirar essa ideia da cabeça de vocês, porque isso aqui já é uma evidência ultrapassada, de que a placa aterosclerótica é igual a pia de cozinha. Vai aumentando, aumentando, aumentando até fechar. Não é que nem a pia de cozinha.
Por quê? Porque a gente descobriu que existem diferentes tipos de placa aterosclerótica. Já mostro, mas ó, isso aqui é normalmente uma artéria e a obstrução de 30%. A aterosclerose não é uma coisa de dias, é coisa de anos. Vocês começam a formar a placa aterosclerótica aí, para aqueles que têm mais tendência, desde os primeiros anos de vida, a gente começa alimentação inadequada, alimento ultraprocessado, se a gente, né, pressão sobe, ou se a gente fuma, a gente começa a formar a placa aterosclerótica, beleza? E ó, eu vou tendo diferentes níveis de obstrução. Aqui é 90%. Tá vendo o meu lúmen arterial como tá pequenininho? Com esse lúmen arterial aqui de 90%, já praticamente não passa mais. Ou seja, naquela região que é perfundida por esse ramo da coronária, já vai levar o quê? A hipóxia. Ou seja, eu já vou ter algum grau de morte aqui das células. E aí, quando eu faço o eletrocardiograma, eu já tenho alteração. Eu tenho geralmente supra de ST ou infra de ST. Ali porque já está ocorrendo, ali, na verdade, hipóxia, está ocorrendo falta de oxigênio, que leva à lesão de algumas células do miocárdio. Então, eu descubro isso aqui, vou intervir, vou colocar um stent, certo? Veja lá. Só que agora, a gente vai descobrir como a placa aterosclerótica tem a ver com as doenças tromboembólicas, certo? Porque a gente fala que a placa aterosclerótica, mas se fosse só igual a pia da cozinha, a gente não ia falar que ela é uma doença tromboembólica. Cadê o trombo, professora? É o seguinte, o mecanismo do infarto é a placa aterosclerótica, ela rompe. A hora que a placa aterosclerótica rompe, ela expõe o core lipídico, o centro lipídico, que é altamente aterogênico. Esse centro lipídico, que é altamente aterogênico, estimula a primeira resposta que nós temos aqui é de plaqueta. Na sequência, estimula a cascata da coagulação e eu tenho a formação do trombo. E o trombo é quem fecha de vez aqui a minha artéria, a minha coronária. Neste momento é que acontece um infarto, certo? Beleza? Diferente do que vocês pensam, do mecanismo pia de cozinha, a maioria dos infartos, eles acontecem mais ou menos aqui, quando eu tenho uma obstrução de 50% na placa aterosclerótica. Oxi, professora, mas 50% ainda está passando 50%, ainda tem perfusão. Pois é, só que o que vai definir se você infarta ou se você não infarta, vai ser isso aqui, o tipo de placa que você tem. Se você tem uma placa instável ou vulnerável, ou uma placa estável. Aí, qual a diferença entre a placa estável e a placa instável? Tá vendo que a placa instável, tá aqui a placa aterosclerótica e a capinha aqui de endotélio é bem fininha em volta? Estão vendo? Essa é uma placa que, por conta, sei lá, da própria hipertensão e das microlesões, né, que vai acontecendo do endotélio, ela tem maior risco do quê? De romper. Agora, isso aqui é uma placa estável, com uma capa fibrosa grandona, certo? Então, por que ela é estável? Porque ela tem essa capa fibrosa. Então, mesmo que a pressão esteja alta, o sangue, ó, passando para lá, para cá, fazendo microlesões, vai romper a placa aterosclerótica? O risco é muito menor. Então, percebam que a estatina, além de reduzir a formação da placa aterosclerótica, ela faz isso aqui, crianças. Ela estabiliza a placa aterosclerótica. Então, se você já tem a placa aterosclerótica, ela diminui muito o seu risco de infarto, porque ela aumenta essa capa fibrótica aqui. E ela transforma essa capa, essa placa aqui instável, em uma placa que é considerada estável. Beleza? Quais são as complicações? Todas aquelas que a gente já falou, angina, infarto. Pode falar, meu bem. Rapidinho, então, na placa vulnerável, eu vou ter mais chance da minha placa romper e formar o trombo, né? Claro! Força de cisalhamento. Pensa na hipertensão ali, passando, por exemplo, o exemplo é a hipertensão. Exemplo, passando a pressão, superpressão alta, passando ali, fazendo microlesões ali endoteliais. Aumenta o risco de romper a placa. Ela é uma placa mais passível de risco de romper do que essa aqui que tem a fibrose. Obrigada. E aí, isso implica no quê? Oi? Trombose, a pessoa morre, infarto. Não. A senhora tinha dado uma informação, só que eu queria que a senhora repetisse, agora eu não me lembro qual era. Tá, vamos de novo, não tem problema. A gente fala quantas vezes forem necessárias. Isso aqui
é a placa vulnerável, uma placa instável, certo? Essa placa instável, ela tem uma capinha bem fininha, ou seja, é muito fácil romper essa capa com qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, vamos pensar na hipertensão. Hipertensão, pressão alta, né, alta força de cisalhamento aqui, eu vou fazendo microlesões aqui, ó, no endotélio, até que uma hora eu rompo a placa aterosclerótica. Rompeu a placa aterosclerótica, eu exponho o core lipídico, começo aqui e faço o quê? Um trombo que vai fechar essa artéria. Se essa placa é fibrosa, por mais que eu tenha uma alta força de cisalhamento aqui, como por exemplo a pressão alta, e que vá fazendo microlesões, tá vendo que a fibrose é grande? Então é mais difícil dessa placa romper. Ou seja, isso significa que a pessoa, mesmo que a pessoa tenha aterosclerose, por exemplo, você já infartou, você já tem aterosclerose. Então você vai usar a estatina, por quê? Porque ela vai proteger as suas placas ateroscleróticas de romperem. É isso. Beleza? Posso pedir a opinião da senhora sobre um caso? Pode, por favor. Digamos que eu tenho uma mãe que ela come muita besteira e tá com colesterol alto, LDL alto, triglicerídeo alto. Aí ela toma vastatina 20. Aí, Tá. né, ela estabilizou, tá lá com os exames tudo ok. E eu tenho Ok. uma filha dela que não come muita besteira, toma o Rosa 10 de forma bem, né, esquece vários dias e tudo mais, e o colesterol e LDL dela estão altos. Belezinha. O que você quer que eu te diga? Quer saber se tá tudo bem, se precisa aumentar a dose, se tem que analisar algum exame específico. Qual o seu LDL, Manu? É Yasmin. Manu não, Yasmin. Qual o seu LDL, Yasmin? Minha cunhada. É a O sua cunhada. Qual é o LDL da sua cunhada? É 220? É 220. Então, o LDL da sua cunhada é 220. Isso implica que a sua cunhada é hipercolesterolemia familiar. Isso implica que o risco cardiovascular dela é alto. Isso implica que ela deveria estar usando atorvastatina 40 ou 80 ou rosuvastatina 20 a 40. Ela deveria, sim, se cuidar. Só que a sua cunhada, ela tem que pensar o seguinte. Veja, a sua cunhada está querendo ter neném agora? Não. Por quê? Certo. Se a sua cunhada estiver querendo ter neném quando ela quiser ter neném, É teratogênica. isso mesmo, a estatina é teratogênica. Aí tem que parar com a estatina para ter nenenzinho. E depois voltar com a estatina. Mas a recomendação é pode fazer roso de 20 a 40, gata. Tá? De 20 a 40, porque seu risco cardiovascular é alto. No caso, eu posso falar com a médica, né? Porque a gente tem a mesma gineco. Aí é a gineco que prescreveu esse medicamento. Pode falar com a sua médica, professora. A menina, o risco cardiovascular dela é alto, ela tem hipercolesterolemia familiar, então não tinha que ser roso de 20 a 40, terapia de alta intensidade, pode fazer, beleza? Obrigada. Nada. Então, aqui são as complicações associadas à aterosclerose, vocês já conhecem, certo? Aqui a gente tem a fase pré-clínica da aterosclerose, a artéria normal, com o tempo, forma uma pequena estria gordurosa, aí ela começa a formar uma placa fibroadiposa, porque começa a ter a fibrose aqui. Isso aqui é uma placa que ela não estava em uso de estatina, a pessoa, e a placa foi aumentando. Então, ela é uma placa vulnerável avançada, certo? E essa placa, o que pode acontecer com ela? Pode acontecer ruptura do vaso sanguíneo, que acontece aneurisma, e além disso, acontece ruptura aqui da placa. Pode ocorrer a oclusão por um trombo, ou pode ocorrer, igual a gente viu aqui no 90%, que muitas vezes a pessoa descobre só com 90%, que vai ser aqui. Toda vez que a gente tiver uma obstrução de 90% ou mais, a pessoa vai fazer... Oh, meu Deus. Vai fazer microisquemias toda vez que ela fizer um esforço. Por quê? Toda vez que ela fizer um esforço, precisar mais do coração, vai fazer microisquemia, porque tá passando aqui, ó, só 10% desse lado, beleza? Isso aqui são o que pode acontecer. Apresentações clínicas, gente. As apresentações clínicas crônicas é a angina estável. A pessoa, por exemplo, tem vários pontos de aterosclerose e ela
Toda vez que ela faz esforço, ela tem dor no peito. Por quê? Porque ela tem muitos pontos de aterosclerose. Ou ela pode ter, inclusive, claudicação intermitente, aquela sensação de dor que pode acontecer nas artérias e que pode acontecer aqui na perna, que é DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, tá? Isso pode acontecer na DAOP. Aguda é quando a placa aterosclerótica rompe. Síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico isquêmico, morte súbita cardíaca, tá? Isso aqui é, vamos pensar aqui na coronária. Isso aqui, por exemplo, é um ramo das nossas coronárias. Tá vendo que a nossa coronária ela tem várias bifurcações? Ó, se eu tiver, pensa comigo, uma aterosclerose aqui nesse ramo da coronária, o infarto é pequeno ou grande? Nesse ramo, fechou aqui? Assim, pequeno em comparação aos outros. Isso, infarto pequeno. Se esse infarto é pequeno, tem maior risco tem maior chance de sobreviver, certo? Além de maior chance de sobreviver, vai perder uma pequena parte do coração. Agora, se eu tenho uma aterosclerose que pegue aqui em alguma parte da bifurcação, como essa aqui, ó, que a gente pegou. Ó, isso aqui é um infarto pequeno ou grande? Isso aqui é a comparação. Infarto imenso, certo? Então, toda vez que eu tenho aterosclerose nas bifurcações, isso indica um infarto um pouco maior. Quando eu penso nisso, aí eu vou lembrar de algumas coisas. Lembra que vocês têm tipos de infarto? Infarto com supra da onda ST, infarto sem supra da onda de ST? Talvez vocês ouçam esses termos, certo? Infartos sem supra de ST geralmente são infartos menores. Infartos com supra de ST geralmente são infartos maiores, onde eu tenho uma isquemia maior, beleza? Agora eu quero que vocês pensem comigo. Vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Esse infartão grandão. No jovem, o que vai acontecer com o jovem se ele não for atendido bem rapidamente? Professora, repete esse negócio da supra, eu me perdi. Tá. O infarto com supra de ST, da onda ST, lá do eletrocardiograma, onda P, QRST, que a gente tem, pois bem, da contração atrial e da ventricular, a supra de ST, ela está relacionada a esses infartos grandes, certo? Infarto grande. Sem supra de ST, infarto menor, prognóstico melhor, beleza? Quando vocês forem ver, por exemplo, no eletrocardiograma, vai estar escrito IAM com supra de ST. IAM sem supra de ST, tá? Vai estar a siglazinha. Tá. Só que o pessoa jovem, um jovem que teve um infarto com supra de ST, teve oclusão aqui de uma bifurcação grandona. Esse infarto, esse jovem, ele vai viver ou ele vai morrer? Respondam. Faço ideia, professora. Ele vai morrer, gente. Porque o que ele não tem? O que o idoso tem? AS e estatina. O idoso ele vai ter mais ramificações nas artérias coronárias. Isso! Ele começa a ter o seguinte, ele começa a ter umas ramificações aqui que vão fazer o quê? Microcirculações para não ficar aqui sem, entendeu? Então, isso aqui é o que a gente chama de circulação colateral, tá vendo? Então, eu tenho umas microcirculações. Então, quando o idoso infarta, que interrompe isso aqui, essas micro-ramificações ainda ficam levando perfusão para cá. Ou seja, a perda tecidual ali do coração, ela é parcialmente compensada pela circulação colateral. O jovem não tem tempo de formar circulação colateral. Por quê? Porque a circulação colateral, ela acontece com os anos, certo? É uma adaptação, é uma formação adaptativa à aterosclerose. Tipo, a aterosclerose estava aqui pequenininha, estava com 50%, mas já estava faltando algum pouco, né? E aí começou a formar essa aqui, ó, tá? Essa circulação colateral.
Ah, mas aí foi para 60%, começou a formar isquemia. Ah, então formou essa aqui, essa outra aqui, circulação colateral, para ir para esse ramo aqui. Entendeu? Essa é a diferença do infarto no jovem e infarto no idoso. Infarto no idoso, mesmo que seja grande, geralmente o idoso sobrevive. Infarto no jovem, se for um infarto pequenininho, ele vai para o hospital, vai viver. Se for um infarto grandão, ele geralmente morre, tá? Então, por isso que a gente tem que infarto tem um prognóstico que é melhor no idoso do que no jovem. Beleza, na síndrome coronariana aguda, eu posso ter o infarto sem supra de ACT, beleza? E o infarto com supra de ACT. O infarto com supra de ACT é mais grave, regiões maiores e perco mais tecido ali do coração, certo? Ele tende a ser mais grave. E aqui eu vou avaliar os marcadores de necrose tumoral. Troponina I, CKMB, CK, tá? Que eu vou fazer lá no ambiente hospitalar. Ó, infarto sem supra. Eu tenho uma suboclusão coronarial, ou coronariana, ou seja, eu não tenho uma redução completa do fluxo. A redução do fluxo é parcial. Ele pode causar necrose, mas não muito. Com supra, eu tenho a oclusão da coronária. O trombo foi lá e fez a oclusão inteira. Redução total e sustentada do fluxo de um território coronariano, levando à necrose do miocárdio. Quanto maior o território, maior o risco. Beleza? Isso aqui é o danado do stent, que eu conto para vocês desde o primeiro dia de aula, que é o stent. Ó, eu coloquei um catéter, esse catéter entrou aqui pela virilha de vocês, ou pela braquial aqui, tá? Mas geralmente é pela perna. Entrou, chegou lá na coronária. A hora que chegou lá na coronária, tá vendo a placa aterosclerótica aqui? O que vai acontecer? Vai inflar um balão. Esse aqui é o balão, certo? Isso aqui, essa redinha que o paciente vai trazer para vocês como se fosse uma molinha, isso aqui é o stent, que vai manter, tá vendo a artéria que estava ocluída, vai manter ela aberta. E aí lembra por que precisa do clopidogrel? Por quê? Porque o stent está exposto, certo? Depois de algum tempo, forma uma capinha de endotélio em volta do stent, que é a reendotelização, e nesse caso aí eu não preciso mais do clopidogrel, por isso que eu uso clopidogrel só por 1 ano, tá? Exemplo, eu posso fazer o seguinte, tem as pontes, vocês sabem o que é a ponte de safena e a ponte, eu tenho safena e eu tenho mamária? Já ouviram falar das pontes? Ponte é quando a pessoa faz uma cirurgia cardíaca, abre o coração e ela vai refazer a circulação cardíaca. Por exemplo, eu tenho uma artéria aqui bloqueada, certo? Essa artéria aqui está bloqueada. Eu vou fazer uma ponte de safena, que eu vou desviar dessa artéria bloqueada, certo? Que está bloqueada e está afetando a perfusão, e vou fazer uma nova artéria. Dessa artéria aqui que está bloqueada, eu vou fazer a ponte aqui do lado, tá entendendo? Como que eu faço essa ponte? Eu vou tirar um pedaço da minha safena, ou seja, aqui da perna, ou, né, da mamária, aqui do braço, que eu vou fazer essas pontes para refazer a circulação cardíaca. As pontes acontecem em casos mais graves. A angioplastia, que é colocar o stent, é quando eu tenho, por exemplo, um pedacinho, um ramo que vai ter ali, por exemplo, aterosclerose. Já a revascularização são vários ramos. Aí eu preciso refazer a circulação cardíaca. Beleza? Restenose, é isso aqui, ó. Acontece no primeiro mês de colocação do stent, mas por quê? Porque o teu organismo começa a reagir aqui a tentar fechar seu sistema aqui inflamatório, beleza? Tenta fechar de novo a artéria que estava aqui com o stent. Depois que acontece a reendotelização, isso não precisa mais. Para evitar essa situação, dupla terapia antiplaquetária. Chegamos no tratamento crônico no pós-infarto. Tratamento crônico no pós-infarto, nós já falamos em várias aulas, mas o que a gente usa? IECA, IBRA, quanto tempo? Para sempre. Beta-bloqueador, por quanto tempo? Até 3 anos. Inibidor do receptor P2Y12 da plaqueta, que é o clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelor, por quanto tempo? 1 ano. AS, para sempre. Estatina de alta potência, para sempre. Beleza? Isso aqui, isosorbida. Isosorbida é um vasodilatador coronariano.
Esse aqui é o que eu contei para vocês, eu já contei numa aula para vocês do último Invocação do Mal, sabe a Invocação do Mal? Não tem uma hora que o Satanás lá tá perturbando o cara, que ele tá brigando com o cara e o cara cai com dor no peito, e ele já tinha infartado? E a mulher tira do colar dela e abre assim, dá um comprimido para ele, que ele coloca e ele melhora, certo? É a isosorbida. A isosorbida é um vasodilatador coronariano. Para quem tem aterosclerose e que não conseguiu intervir, por exemplo, fez uma angioplastia em um determinado ramo, mas tem outras placas ateroscleróticas de 50%, 60%, e aí uma situação de estresse, onde demanda demais do coração, pode ser que a pessoa sinta dor no peito. E aí, colocando a isosorbida embaixo da língua, vai fazer vasodilatação coronariana e melhora. Beleza? Nem todo mundo precisa de isosorbida. Isosorbida é caso por caso. Tratamento crônico a gente já viu aqui. Aspirina, 81 a 300, beleza? A gente geralmente usa 100 por quê? Porque é uma formulação antiga no mercado que a gente usava para criança, hoje a gente não usa mais para criança, certo? Criança não usa mais AS, então antes dos 17 anos não usa AS. Por quê? Porque a gente descobriu uma relação do AS em criança com sintomas de síndrome viral, que isso aumentava o risco de síndrome de Rey, que é uma complicação rara, mas grave, que leva a alteração hepática, alteração de coagulação, e a criancinha pode morrer. Então, a gente não usa mais AS em menino pequeno, beleza? Então, esse AS 100 miligramas, que a gente já tem essa formulação antiga no mercado e que é bem baratinho, é o que a gente usa na maioria das pessoas. Vai tomar depois de uma refeição por tempo indefinido, beleza? Tem alguns que vão ser os AS tamponados, beleza? Esses AS tamponados, eles diminuem a lesão gástrica, só que eles são mais caros. Eu sou Somalgin Cardio, 81, por exemplo, beleza? Aí eu tenho outros medicamentos, clopidogrel, que é um exemplo, que é um outro antiagregante plaquetário, que eu uso por 1 ano, as principais reações adversas, em especial hemorragia, tá? Interações com clopidogrel. Clopidogrel é um profármaco. O que significa que ele é um profármaco? Que ele precisa ser metabolizado para que ele tenha efeito no nosso organismo. Então, tudo que tem efeito inibidor enzimático, como os azólicos, como o próprio omeprazol, certo? Tudo que tem efeito inibidor enzimático vai alterar a metabolização e diminui a conversão do profármaco em fármaco e pode fazer o quê? Diminui o efeito do clopidogrel, tá bom? Quem faz isso? Omeprazol, esomeprazol, os azólicos, tá? E aí a gente tem outras características. O próprio amlodipino, ele pode ter efeito aqui, na verdade, alterando a quantidade que eu tenho aqui de clopidogrel, saindo do clopidogrel inativo e para o clopidogrel aqui ativo, certo? Ele altera a metabolização e, por isso, geralmente, né, ele também pode interferir na ação do clopidogrel, mas essa ação é pequena, beleza? E, além disso, os azólicos que podem ter efeito importante aqui nesse processo. Outros exemplos de medicamentos para dupla terapia antiplaquetária que não são profármacos. Ticagrelor, prasugrel, beleza? Esse você pode usar e não se preocupar com essa questão da metabolização. Qual o tempo de duração da terapia antiplaquetária? 12 meses. Qual que tem no CDMEX? Clopidogrel, beleza? Além disso, beta-bloqueador diminui a frequência cardíaca, diminui a PA e diminui a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Então, eu uso o beta-bloqueador de 1 a 3 anos, tá? Diminui a angina. E cobrar. Aí aqui é o que a gente já falou. Efeito cardioprotetor, previne o remodelamento, aumenta a sobrevida. Depois de 24 horas que o paciente já estiver estável, já tem que iniciar aqui o IECA, tá? E ele vai ficar para sempre, continuar indefinidamente. É IECA ou BRA, tá bom? Ou um ou outro. E outras opções, sempre eu vou ter, tem terapia de alta potência, atorvastatina 40 a 80, rosuvastatina 20 a 40, que, independente do valor de LDL, vão ter esse efeito de estabilizar a placa aterosclerótica. Referências: vencemos o nosso conteúdo de dislipidemia no tempo programado, graças a Deus, certo? Que a gente, né, estava previsto para que hoje a gente terminasse. E eu quero saber se vocês têm dúvidas. Professora, faz o caso clínico do primeiro slide, por favor.
Faço. Blá, 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 rarará. Professora, supondo que alguém envie o arquivo errado do caso clínico lá, a senhora já corrigiu? Ai, ai. Que arquivo você enviou, vida? A senhora envia um rascunho. Só com Tá coisa bom. do chat GPT. Só que o quê? Só com as coisas do chat GPT que eu ainda ia. Refaça. Posso mandar para o seu zap? Refaça e você vai falar com o Paulo, que eu vou liberar para ele te dar essa moral, certo? Mas Obrigada. revise, beleza? Ó, eu não tenho, no primeiro slide, eu não tenho caso clínico, que eu tirei aqui do de vocês. Leia para mim o caso clínico, mas é aquele de lesão muscular, não é? A Joana, 72 anos. Lê. Joana, 72 anos, caucasiana, dona de casa, ex-tabagista. Certo. Ela tem hipertensão, dislipidemia, diabetes e DAC. Certo. Primeira pergunta. Ela tem hipertensão, dislipidemia, diabetes e DAC. Qual o risco cardiovascular dela? Yasmin. Alto. Muito alto, gata. Ela já infartou. Se o risco cardiovascular dela é muito alto, qual a meta terapêutica de LDL dela, Yasmin? 40. Menor do que 50, certo? Então, risco muito alto, só pela história, e a meta terapêutica menor do que 50. Continua lendo agora. Relata que não gosta de utilizar os medicamentos antihipertensivos, pois sente tontura algumas vezes. Uhum. Relata também o aparecimento de pequenas bolinhas roxas nos locais de aplicação da insulina. Eu acho que ela tá botando sempre no mesmo lugar. Tá. É, Então, você teria que fazer uma boa orientação de rodízio, né? Mas, além disso, pode ser que seja a reação dos medicamentos que ela está utilizando. Pode ler o restante. Não pratica exercícios físicos, hábitos alimentares sem nenhuma restrição, come de tudo. Pronto, aí agora eu vou para os dados, caso clínico, sabe? Beleza. Pode? Deixa eu falar primeiro o exame físico e depois os laboratoriais, porque a prescrição é o último que eu olho. Tá bom, pode falar. Pressão. Vou falar. Não tem a média. A primeira foi 12/8. 12/8. Beleza, tá bom a pressão. Eu acho que essa é a média. Tá bom. 11/8, 11/77. E a frequência cardíaca tá 56, 60 e 55. Então, 58. Frequência cardíaca 56. Tá, mais ou menos isso. Frequência cardíaca tá ruim. Lembra que frequência cardíaca abaixo de 60, vocês têm que olhar para que medicamento? Não lembro. Qual medicamento? Bloqueador? Isso! Vanessa e Vitor, beta-bloqueador. O beta-bloqueador, você sempre tem que olhar para a frequência cardíaca. Se na frequência cardíaca estiver baixa, você já sabe que você precisa reduzir a dose do beta-bloqueador. Ela deve estar com carvedilol, tem que reduzir a dose do beta-bloqueador. Pode continuar. Tá sim, 12,5. Então, vai para 6,25 de 12 em 12 horas, seria a sua sugestão. Ou agora você pode fazer se tiver o RQE de clínica. Peso 78, altura 1,5.